E as discussões de primeiro e segundo, e um outro grupo, o debate sobre classificação no segundo posto. Mas já está bem encaminhado esse sorteio aí. Já está bem encaminhado para a semana que vem. E, cara, vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. O Flamengo tem a possibilidade de força máxima com o retorno do Pulgar, mas fala-se que o Pulgar provavelmente fica no banco hoje, né? Alan deve começar. Então essa é a provável escalação do Flamengo. Mas e o Fabrício Bruno? Pois é, Fabrício Bruno não é mais força máxima, porque ele está sendo negociado com o futebol inglês e já falamos sobre isso. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas. É a projeção de defesa do Flamengo. Alan, com o Pulgar no banco, De La Cruz, Gerson, Rascaeta, Cebolinha e Pedro. Como é que esse time chega na última rodada da fase de grupos precisando de resultado? É incrível, mas é a realidade. É que o Alan jogou bem os últimos jogos, né? Ele começou hesitante, ele jogou bem os últimos jogos. Como o Pulgar está voltando agora, ainda não tem um ritmo ideal, ele vai bancar o Alan. Fabrício Bruno tinha a possibilidade até dele jogar contra o Vasco, mas ele ficando no banco hoje, ele não joga contra o Vasco também. Eu acho que o Flamengo, até porque o Flamengo quer preservar, né? Que a venda é muito boa para o Flamengo. Vai que, né, cara? Então... Cara, assim, vou falar, é uma venda extraordinária, cara. Extraordinária. Não tô nem debatendo assim, acho que ele vai fazer falta. Ele é um ótimo zagueiro. Ele tem jogado muito bem. Eu acho que ele vai fazer falta, vai é muito falta. rápido. Um zagueiro muito rápido. Sim, agora, pensando no negócio, você vendeu um jogador de 28 anos. Não tem como não vender. 13 milhões e meio, podemos rodar a história dele no Flamengo. Eu não falei com o Fabrício Bruno, mas suponho que ele também quer ir, né? Claro. Jogar na Premier League e tal. É um negócio irrecusável para todo mundo. Total. Assim, quando o Flamengo contratou ele, acho que ninguém imaginava que ao final dessa história ele estaria convocado para a seleção para um jogo contra a Inglaterra, titular, fazendo grande exibição e negociado com a principal liga do mundo. Então, assim, quem, como eu, tinha dúvidas se esse era um grande negócio, agora não tem mais. Foi um baita negócio. E agora é cada vez mais difícil a gente ver times da Inglaterra, enfim, times da primeira prateleira europeia vir buscar jogadores com mais de 22 anos aqui. Exato. Quem dirá, né? Um zagueiro, então... Foi um acerto muito grande do Flamengo. É porque a gente está falando do Essa atuação deve ter pesado muito, né? Ele foi impecável contra a Inglaterra em Wembley, né? Impecável. Jogou muito bem esse jogo. Essa atuação deve ter pesado muito. E surpreendeu que ele não tenha sido convocado para a Copa América. E o Fabrício Bruno é uma das raras contratações assim, não galácticas desse Flamengo recente. Assim. Ele meio que veio assim para ser mais um do elenco. Para completar o elenco ali e tal. Se provou um grande Acabou acerto. sendo um dos poucos que se salvaram na temporada passada. Verdade. E esse ano, mesmo com o Flamengo indo buscar o Léo Ortiz, pagando uma fortuna pelo Léo Ortiz, o Léo Ortiz não barrou o Fabrício Bruno. Não. Quem barrou o Fabrício Bruno foi a negociação. Ele só sai do time para ser negociado. Em nenhum momento o Léo Ortiz conseguiu tirá-la do time titular, cara. Verdade. O Davi Luiz reserva um tempão, porque os dois são muito firmes, cara. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Eles são muito rápidos, são muito firmes. É isso, ele foi barrado pela negociação, cara. Ele até errou em um outro jogo nesse campeonato, cara, mas ele tem a fama de ser um zagueiro mais rápido do futebol brasileiro. Ele é muito rápido. Eu não lembro qual foi o atacante que falou. Foi o Soares, né? Soares disse que era o zagueiro mais difícil. Repetindo sobre isso, eu acho que isso pesa muito no futebol inglês, cara. Eu acho. Por exemplo, o Walker é um cara que não perde de ninguém no mano a mano. É soberano no sítio na seleção por isso. Nesse jogo agora contra o United, na final da FA Cup, impressionante que ele jogou. Ele parou o Mbappé na Copa. Eu acho que o Fabrício Bruno Vinícius Júnior na Champions marcou muito bem, né? E nesse quesito, o Fabrício Bruno, ele marca na bola. O Fabrício não quero comparar os dois jogadores, mas ele tem essa característica de no mano a mano, realmente, cara, é difícil passar pelo Fabrício Bruno. O futebol inglês não busca jogador sem intensidade, né? Não tem espaço. Lá tem que ser intenso, tem que correr para jogar no futebol inglês. A semifinal do Flamengo contra o Fluminense, os dois jogos do Carioca, o que ele e o Léo Pereira jogaram, cara... E tem esse entrosamento dos dois, né? Léo Ortiz é uma excelente reposição, excelente. A gente tá falando dos melhores zagueiros do país, né? Mas o entrosamento que tem Léo Pereira com o Fabrício Bruno é difícil às vezes você entrosar uma dupla. Verdade. Talvez, inclusive, o Léo Ortiz não esteja jogando porque não conseguiu o mesmo encaixe que o Fabrício já tem com o Davi Luiz, né? No jogo no jogo da altitude, né? O Léo Ortiz até começa jogando e logo o Tite o empurra para o meio de campo, né? Ele joga como volante.
na maior parte do jogo. Agora, o Flamengo foi buscar esse jogador, pagou quase 50 milhões de reais, que é para ele jogar mesmo, né? Agora, chega a era Léo Ortiz. Mas é a diferença, né, de ter muito dinheiro, né? Assim, você vende um grande, talvez um dos melhores zagueiros do Brasil, e coloca outro. Mas acho que o Flamengo já sabia dessa sondagem do West Ham. Para comprar o Léo Ortiz, né? Certamente. Pela bala que comprou, né? Eu acho que sim. Provável, ou o Fabrício ou o próprio Léo Pereira, né? Também não seria muito surpreendente se o Léo Pereira tivesse uma proposta grande e saísse. Assim. É que o Fabrício jogou pela seleção em Wembley, né? Isso Wembley e no Santiago Bernabéu. Ele jogou demais. Eu também, como você, me surpreendi. Você já teve uma resposta do Dorival sobre por que o Fabrício não voltou? Não. Não que seja assim obrigatório convocá-lo, não é um nome obrigatório, é pela atuação que ele teve mesmo nos dois últimos. Ele chamou quem? Gabriel Magalhães? Ele foi chamado por causa das lesões, né? Do Marquinhos. Mas como ele jogou muito bem, você pensa, o que mais ele deve fazer para ser convocado, se ele jogou tão bem, né? Não tem essa Inglaterra. Assim, eu não acho um absurdo que ele não tenha sido. Mas eu imaginei que ele estaria na lista. Eu fiquei surpreso por ele ter sido chamado e surpreso por ele não voltar por causa da atuação que ele teve. Mas assim, o Dorival, eu lembro que à época muita gente foi crítica, eu também, a essa convocação. E se mostrou acertada, né? A atuação que ele teve no Wembley. Eu acho ele um zagueiraço. Eu fui. Calou o crítico. Ele e o Léo Pereira, inclusive os dois, ele e o Léo. Calou o crítico aqui. Foram 33 jogadores brasileiros que jogaram a última Premier League. De zagueiros, o Felipe, que estava na última Premier League, se aposentou, Thiago Silva deixou o Chelsea. Ficaram os seguintes zagueiros, caso continue na próxima temporada, né? E vão se juntar ao Fabrício Bruno. O Diego Carlos, que joga no Aston Villa. O Gabriel Magalhães, titular da Seleção Brasileira e do Arsenal. O Igor Júlio, que joga no Brighton. O Luizão, que joga no West Ham. E o Murilo, de quem falamos, 21 anos. Nottingham Forest. E agora Fabrício Bruno. E uma expectativa para o jogo de hoje também é Gabigol no Maracanã. Primeira vez, né, depois do ocorrido. Primeira vez no Maraca. Essa é uma expectativa. Ele não passou batido em Manaus, né? Ele foi recebido na véspera do jogo nos braços da galera. Ele desce do ônibus e vai para os braços. Braços da galera, mas assim... Foi abraçado. Foi um carinho absurdo. E no jogo houve as duas coisas. Houve xingamento e houve muito carinho também. Que é o que eu acho que deve acontecer hoje, inclusive, no Maracanã. Eu tô curiosa para ver essa reação. Eu acho que já esfriou um pouquinho a história, né? Se tivesse um jogo no Maracanã imediatamente depois do acontecido, talvez a reação fosse ainda mais forte. Agora deu uma certa esfriada. Conhecendo esse ambiente do Maracanã, eu acho que vai ter um misto ali. Vai ter um lado que vai apoiar, o lado que vai xingar. Eu acho que não vai ser uma coisa única. Vai ser uma coisa meio misturada. Eu imaginei que no jogo de Amazonas o Tite colocaria ele para jogar nos últimos minutos. Para passar esse momento de ele voltar a jogar. É que o gol sai no minuto 34 do segundo tempo, né? Talvez com o jogo resolvido. Eu achei que com o jogo resolvido ele ia colocar na reta final, sabe? Para já passar de uma vez e ter, se fosse a vai o protesto, fora de casa, sabe? Porque no Maracanã pode ser algo muito mais impactante. Provavelmente será. Eu li essa decisão como uma ampliação da punição, assim, sabe? Pode ser também. Não vai jogar aqui, não. Aqui vai ser muito... Aqui não vai jogar, não. Vai esperar para encarar a massa? Enfrentar a massa em casa. Pode ser. Eu li desse jeito, assim. Da forma, cara, o Flamengo joga a sua vaga hoje, né? O Gabigol não pode ser um assunto, no meu entendimento, claro, quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que cantar ou não. Claro. Mas acharia estranho se hoje o Gabigol for um assunto muito grande num dia em que vale a vaga na Libertadores, cara. Acho que vai a não ser que ele entre em campo, jogue. Só a presença dele, será que vai ser grande assim, cara? Só a presença dele diante de um jogo totalmente decisivo, como é o de hoje do Flamengo? Torcida é indomável, né? Claro, assim, e ainda bem que é. Né? Ainda bem que é, exato. Ainda bem que é. Assim, daqui a pouco o Flamengo resolve rápido e a torcida resolve focar nisso, entendeu? Com o jogo resolvido. Se o Bolívar já resolver rápido, já resolve a vida do Flamengo também. Entendeu? Mas mesmo se o jogo contra o Flamengo tem que entregar. Tem que entregar. É porque tem Vasco. O Flamengo tem que atender o seu... Vou falar a verdade, ninguém vai aceitar hoje uma classificação com 0-0. Não vai, exato. Vai ter VAR. Sofrido. Não pode levar esse resultado pro jogo contra o Vasco, por exemplo. O torcedor do Palmeiras empatou 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Beleza, foi chato o jogo, que pena, vamos pra próxima. Tá tudo certo pra ele. O do Flamengo não é assim, cara. É uma outra cultura, um outro jeito de enxergar o seu time, a sua ida ao estádio. É uma outra coisa, né? A gente
Já aprendeu sobre isso nesse momento do Flamengo, né? É outra história. E só mais um detalhe sobre o Fabrício Bruno. Ele está com tanta moral que ele é a primeira contratação da nova era do West Ham, que agora contratou o Lopetegui. Então, o primeiro jogador contratado na era Lopetegui é o Fabrício Bruno. O cara nem começou a trabalhar e já recebeu o Fabrício Bruno. Certamente ele deu ok, né? Imagino. Acredito que sim. É o clube do Paquetá.